Oi pessoal, tudo bem? Professor Thomas aqui com vocês. A gente dá início nas nossas aulas de sensoriamento remoto, beleza? Pessoal, sensoriamento remoto para concursos é um tema bastante complicado porque ele é muito extenso, tem alguns assuntos espinhosos que a gente vai ter que decorar, mas em outros a gente vai conseguir entender a lógica por trás e construir um conhecimento de fato, certo? Mas nós vamos passar por todos esses temas, todos esses assuntos, essas questões, são vários blocos para a gente tratar de tudo isso, para que quando você chegar na sua prova, bater o olho numa questão de sensoriamento remoto, você se lembrar da minha cara e acertar a sua questão. Então vamos lá, vamos para frente, sensoriamento remoto na tela, vamos lá. Bom pessoal, estamos falando de sensoriamento remoto, certo? E para a gente começar, a gente começa aqui com uma aula mais introdutória, né, trazendo mais assim, informações conceituais. Então vamos começar. Sensoriamento remoto, pessoal, é um ramo do geoprocessamento. E aí, geoprocessamento é uma disciplina, ok? Que pode ser definida como o conjunto de técnicas e tecnologias, deixa eu só mudar a cor aqui, isso, conjunto de técnicas e tecnologias utilizadas para tratar dados georreferenciados. E aí, nesse tratamento de dados georreferenciados do geoprocessamento, nós podemos encontrar os verbos coletar, armazenar, processar, analisar e apresentar. Então, o geoprocessamento é algo muito mais amplo do que o sensoriamento remoto, certo? Quando a gente fala de analisar e apresentar dados, a gente está falando provavelmente de um sistema de informações geográficas. Quando a gente fala de processar os dados, nós estamos falando de uma outra parte do geoprocessamento, que é o processamento digital de imagens, certo? E aí, o sensoriamento remoto vem mais aqui para a parte de coleta dos dados, ok? Bom, então, eu já estou contando para vocês que o sensoriamento remoto está na parte de coleta, faz parte do geoprocessamento, né? É uma parte do geoprocessamento. Mas qual seria o seu conceito? Sensoriamento remoto pode ser definido como uma técnica utilizada para adquirir informações, dados, imagens, sobre um objeto sem contato direto com ele. Ele é feito por meio de sensores que captam a radiação eletromagnética que incide sobre eles. Né? Faltou um S aqui. Bom, então o sensoriamento remoto, feito a partir de sensores, né? O nome já ajuda a gente que é por meio de sensores, né? Sensoriamento remoto. Certo? Mas o grande pulo do gato para o sensoriamento remoto é isso aqui, ó, sem contato direto. As questões sempre vão trazer esse termo quando forem falar do conceito de sensoriamento remoto, sem contato direto. Até porque se vocês... O que a gente pensa logo de cara quando pensa em sensoriamento remoto? Pelo menos eu penso logo de cara num satélite. E esse satélite está pegando imagens da Terra e ele não está tendo contato direto. Então, tranquilo, né? Então, sensoriamento remoto vem de sensor, adquirir informações, sem contato direto. Tranquilo até aqui. Certo, pessoal? Uma definição mais científica aqui, trazendo uma citação para vocês, poderia ser essa. Sensoriamento remoto é uma ciência, ok? Então, é um conjunto de técnicas, aqui atrás a gente dizia, né? Técnica utilizada, mas também pode ser entendido como uma ciência que visa o desenvolvimento de obtenção de imagens da superfície terrestre, por meio de detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Então nós estamos falando não só da detecção, né, como também da medição. Então eu vou conseguir dizer se na minha imagem ali de sensoriamento remoto está chegando X ou está chegando Y de radiação eletromagnética. E é muito focado na resposta e na interação da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Ora, se a gente está usando a radiação eletromagnética para obter informação do material terrestre, é como o material terrestre interage com essa radiação eletromagnética. Esse é o instrumento de trabalho de sensoriamento remoto, beleza? Então podemos voltar aqui para o slide. Né? Então entendemos aqui, vimos aqui os conceitos de sensoriamento remoto, tranquilo. E bom, o sensoriamento remoto ele pode se dar em 3 níveis de coleta. Pode ser no nível de coleta terrestre, aéreo e orbital. E olhando aqui para essa imagem, fica tranquilo para a gente entender isso, né? Orbital seriam aqueles sensores que estão a bordo de um satélite. O aéreo, aqueles que estão a bordo de uma aeronave, de um drone, né? Que também não deixa de ser uma aeronave. E terrestre, aqueles que podem ser feitos na superfície terrestre mesmo, essa aquisição de informações. E é algo interessante, pessoal, é a gente não se confundir entre sensor e satélite. O satélite é aquele que está ali ao redor da Terra, pode ser
Pode ser orbital, pode ser geoestacionário, e a bordo dele é que está o sensor que capta a informação, beleza? Então, por isso, né, o sensor não precisa nem estar no satélite e ainda assim é sensoriamento remoto. Ok? Justamente porque o sensoriamento remoto tem esses 3 níveis de coleta que vocês estão vendo aí, terrestre, aéreo e orbital. Ok, podemos seguir. E aí, pessoal, nós estamos falando da radiação eletromagnética, né? Já começamos a falar sobre ela, porque não tem como a gente falar de sensoriamento remoto sem falar de radiação eletromagnética. Afinal, a radiação eletromagnética, como eu comentei, é o instrumento, né, de trabalho do sensoriamento remoto. Certo? Então, o que seria a radiação eletromagnética? É uma forma de energia que se propaga pelo espaço na forma de ondas. Ok? Essas ondas são formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos causados pela vibração de partículas. As ondas são perpendiculares entre si e possuem as mesmas amplitudes. Certo, pessoal? Então, quando nós falamos de radiação eletromagnética, nós estamos falando de energia. Certo? Falando em radiação eletromagnética, você pode pensar em energia, você pode pensar na luz que a gente enxerga, né? Radiação eletromagnética. E aí, quando nós falamos em radiação eletromagnética, nós vamos falar dessas ondas que elas têm um comprimento de onda, ok? E elas têm também uma frequência, certo? E a velocidade da luz é constante dessas ondas, certo? Bom, mas como eu estava comentando, a radiação eletromagnética é basicamente tudo aquilo que está ao nosso redor é radiação eletromagnética, né? Toda a luz que a gente está enxergando. Então, se eu estou vendo verde aqui atrás, se a minha camiseta é vermelha, é porque no comprimento de onda da luz visível, a radiação eletromagnética mais forte é no comprimento de onda do vermelho, ou então é no comprimento de onda do verde, certo? Então, tudo isso é radiação eletromagnética. E aí eu estou falando do que a gente enxerga, né? Justamente porque o nosso olho pode ser entendido como um sensor que só capta informações na luz visível. Mas a gente já vai chegar lá. Bom, pessoal, então, como eu tinha comentado com vocês, nós temos comprimento de onda e frequência quando falamos dessas ondas da radiação eletromagnética. Beleza, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então, vamos entender um pouquinho melhor. Bom, a radiação eletromagnética, ela pode ser, de certa forma, medida a partir desses 2 parâmetros, comprimento de onda e frequência. Comprimento de onda diz respeito, quer dizer a distância entre 2 picos sucessivos de ondas. Então, por exemplo, aqui na imagem, nós temos, olha só, 2 picos sucessivos. Esse aqui é o comprimento de onda dessa imagem, representado pela letra grega lambda. Já a frequência, não é V isso daqui, tá bom? É porque é a letra grega Ni, que no nosso alfabeto ela tem o mesmo símbolo que V. Mas enfim, a frequência representada por esse V, né, representa o número de picos de ondas que passa por um ponto fixo de referência no espaço. Então vamos olhar aqui para essa imagem de novo. Vamos imaginar determinar esse espaço aqui, né? Então, entre essas ondas aqui, a onda A e a onda B, qual delas teria a maior frequência? A onda B, certo? Tem maior frequência, enquanto que a onda A tem menor frequência. Justamente porque aqui, se nós formos contar a quantidade de picos de onda, aqui nós temos 1, 2, 3 e 4, enquanto que aqui nós só temos 2, certo? Então, por isso, nós temos uma frequência maior aqui na letra B, certo? E aí, como vocês podem perceber, essas duas grandezas, né, comprimento de onda e frequência, são inversamente proporcionais. Porque se eu tenho um comprimento de onda grande, quer dizer que eu tenho poucos picos de onda ali naquele lugar. Se eu tenho muitos picos de onda, quer dizer que o comprimento de onda é pequeno. Então, por isso, nós podemos dizer que elas são inversamente proporcionais. E como toda onda, como essa onda aqui da radiação eletromagnética se propaga na velocidade da luz, e a velocidade da luz é constante, então isso reforça o fato de que elas são inversamente proporcionais. Vamos olhar aqui para essa equação. Então, se eu aumentar a frequência e a velocidade da luz aqui, representada por esse C, é constante, não vai ser alterada, naturalmente o comprimento de onda vai diminuir, certo? Então, reforçando que esses 2 caras, esse comprimento de onda e a frequência, são inversamente proporcionais. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo que vocês levem esses conceitos, tá? Porque justamente como eu estou falando, lá na frente eu vou puxar esse conceito, eu vou falar lá do o Landsat, o Sentinel, outro satélite aí, a banda tal do Landsat imageia no
no comprimento de onda tal. Então a gente vai precisar voltar aqui nesses conhecimentos, tá bom? Certo. Podemos seguir. Bom, pessoal, e aí nós temos aqui o espectro eletromagnético. Entendendo a radiação eletromagnética, nós podemos entender o espectro eletromagnético. Justamente porque a radiação eletromagnética se dá num espectro. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos várias ondas, né, com vários comprimentos, com várias frequências acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se nós formos aqui das ondas de menor comprimento de onda até as ondas de maior comprimento de onda, se nós colocarmos elas assim, nós vamos ter um espectro, certo? E aí esse espectro é constituído por raios gama, raios X, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Eu esqueci isso aqui. Bom, e aí vocês podem perceber que conforme aqui nos raios gama nós temos menor comprimento de onda e nas ondas de rádio maior comprimento de onda. Isso também significa dizer que aqui a frequência é maior e aqui a frequência é menor. Certo? Bom, então podemos continuar, pessoal. Só sobre essa questão aqui do espectro eletromagnético, quero já adiantar um pouquinho para vocês e avisar para vocês que o que é útil para o sensoriamento remoto são esses três caras aqui, ó, luz visível, infravermelho e micro-ondas. Essas são as partes úteis do espectro eletromagnético para o sensoriamento remoto. Ok? E aí, no sensoriamento remoto, nós ainda podemos dividir aqui entre sensores ativos e passivos. Isso aqui é lá das últimas aulas, mas só para demonstrar para vocês como esse conhecimento aqui é importante nesse momento. Os sensores ativos são também chamados de sensores ópticos. Os sensores ativos são os radares, certo? Bom, então os sensores ativos ou ópticos trabalham ali com luz visível e infravermelho, enquanto que os sensores passivos, né, os radares, trabalham ali com ondas na faixa das micro-ondas, certo? Bom, então podemos dar sequência aqui, entendido o espectro eletromagnético, porque, bom, ainda não, achei que já vinha a questão, mas temos aqui um pouquinho mais sobre o espectro eletromagnético, né? Então, a parte útil para o sensoriamento remoto, como eu havia comentado, são essas aqui que estão em negrito, né? Então, do visível, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, infravermelho médio, infravermelho termal e micro-ondas. E aqui, os limites, né? Os valores de comprimento de onda de cada uma dessas partes que são úteis ao sensoriamento remoto. E aí vocês percebam que aqui nas micro-ondas, nós estamos trabalhando com ondas na casa dos centímetros, certo? A parte do visível se estende dos 0,38 aos 0,76 micrômetros. Nós temos aqui o infravermelho termal, também temos valores aqui do infravermelho médio e também do infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas. Ok? Bom, e aí aqui, do visível, nós podemos ainda separar um pouco mais, né? Entre azul, verde e vermelho. É claro que a luz visível tem muito mais do que apenas azul, verde e vermelho, né? Nós temos aqui violeta, parte do azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Mas, para o sensoriamento remoto, nós podemos pensar somente nessa divisão aqui entre azul, verde e vermelho. E aí, se vocês levarem esses valores aqui de comprimento de onda, que estão em micrômetros, faltou aqui a anotação, né? Estão em micrômetros, então vocês podem lembrar que azul varia de 0,4 a 0,5, verde de 0,5 a 0,6 e vermelho de 0,6 a 0,7. Então, pessoal, se vocês levarem essa parte aqui do comprimento de onda da luz visível aqui do azul, verde e vermelho, e também essas outras partes aqui de infravermelho, micro-ondas, já vai estar muito bom aqui de decorar esses valores aqui de comprimento de onda, beleza? Podemos seguir, agora sim, com questão. Nós temos aqui na primeira questão, a energia utilizada no sensoriamento remoto, radiação solar, é do tipo radiação eletromagnética. Sim, né? Nós vimos isso. Radiação eletromagnética. Que se propaga em ondas com diversas características físicas, medidas em frequência e em comprimento de onda. Exatamente, né? Frequência e comprimento de onda é uma medida das ondas da radiação eletromagnética. Então, essa questão está certa, o gabarito dela. Podemos passar para frente. Questão de número 2, agora uma questão de VUF. Vamos lá.
O espectro eletromagnético... deixa eu mostrar as últimas aqui. Ok. O espectro eletromagnético abrange uma ampla gama de comprimentos de onda, incluindo desde raios gama e raios X até micro-ondas e ondas de rádio. Gente, isso aqui tá certinho, né? A gente viu lá, começa ali nos raios X, vai terminar lá nas ondas de rádio. Certo. Segunda afirmativa. O sensoriamento remoto é capaz de detectar apenas a porção visível do espectro eletromagnético, que compreende as cores do arco-íris. Pessoal, não, né? A gente viu que utiliza o infravermelho, as micro-ondas, então tá errado. O sensoriamento remoto utiliza sensores e dispositivos específicos para captar e medir a energia eletromagnética refletida ou emitida pelos objetos da superfície terrestre. Beleza? Tranquilo. A análise dos canais do espectro eletromagnético em sensoriamento remoto permite identificar características físicas, como a vegetação, a cobertura do solo e a presença de poluentes atmosféricos. Então, acredito que isso aqui está certo também. Podemos continuar? Certo, ok. E aqui na última afirmativa, o espectro eletromagnético não tem relação com o sensoriamento remoto, sendo utilizado apenas em áreas como telecomunicações e eletrônica. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente acabou de ver que não. O sensoriamento remoto inteiro está baseado na radiação eletromagnética e no espectro eletromagnético. Então, completamente errado. Então, a sequência correta de afirmativas verdadeiras e falsas, de cima para baixo, é... Bom, o gabarito era a letra A, né? Só que aí na hora de colocar aqui as alternativas, eu acabei colocando tudo igual. Mas, enfim. Então, vamos esquecer isso aqui. O que importa é que a sequência é VF, VV, F. Acontece. Podemos passar. Número 3, denomina-se... Bom, pessoal, aqui tem uma historinha. Vamos pular direto para o comando da questão. Identifique abaixo os nomes referentes a regiões conhecidas do espectro eletromagnético: raios gama, ultravioleta, visível, infravermelho próximo e micro-ondas. Essa é a alternativa correta. Bom, então ele só entregou isso aqui pra gente, né? E aí ele perguntou, basicamente, quais que fazem parte do espectro eletromagnético, né? E todos esses aqui fazem parte, né? Raios gama, ultravioleta, visível, infravermelho próximo, micro-ondas. Tudo isso a gente viu aqui no espectro eletromagnético, né? Todas essas partes. Então, vamos voltar lá para a questão. Aqui, questão de número 3. Então, a alternativa certa seria a letra E. Beleza, pessoal. Então, podemos passar para frente. Que agora eu só quero comentar com vocês sobre... Bom, só quero comentar com vocês aqui agora sobre essa interação da radiação eletromagnética com os alvos na superfície terrestre, certo? Então, vamos imaginar aqui, vamos vir aqui para o slide. Vamos imaginar aqui o Sol, ok? E aí o Sol está emitindo para a gente uma radiação eletromagnética, certo? Então ele emite uma radiação eletromagnética, e essa radiação eletromagnética chega aqui na Terra, certo? E aí, vamos pensar, o que pode acontecer com essa radiação eletromagnética quando encontra com um alvo, né? Seja a superfície terrestre ou seja qualquer outro alvo. Beleza. Então, assim, no momento que a radiação eletromagnética chega num alvo, o que é que vai acontecer com ela? Ela pode ser refletida, ela pode ser absorvida ou ela pode ser transmitida. Então, vamos lá. Então, assim que a radiação eletromagnética chega aqui na Terra, ela pode ser refletida, ela pode ser absorvida ou ela pode ser também transmitida. Então, vamos escrever isso aqui. Refletida, ela pode ser absorvida e ela pode ser transmitida. Certo? E a radiação eletromagnética, quando é absorvida, quando aquele alvo deixa de receber radiação eletromagnética, ele passa a emitir essa radiação, né? Então primeiro ele absorve e depois ele passa a emitir. Então essa radiação vai ser emitida pelo alvo. Certo? E aí, pessoal, desses aqui, quais vocês acham que estaria disponível para o sensoriamento remoto? Né? Aquela radiação que foi absorvida, nós não vamos mais ver ela. Então ela chegou num corpo, foi absorvida, nós vamos ver.
Aquela que foi transmitida, também não, porque ela chegou no corpo e aí passou para outras partes e tudo mais, nós também não vamos conseguir ver. Então, o que é que nós vamos conseguir ver, né? O que é que nosso sensor vai conseguir captar? Basicamente, aquela radiação que foi refletida, que fica disponível para o sensoriamento remoto. Mas não somente a refletida, a emitida também, né? Então, se um corpo está emitindo luz, a gente consegue ver essa emissão, né? Então, justamente, nós podemos ver. Então, estão disponíveis para o sensoriamento remoto a radiação eletromagnética que foi refletida e aquela que foi emitida, né? Que é, na verdade, aquela que é vista e absorvida e depois, em outro momento, é emitida. Certo? E aí nós podemos, então, entendendo que o sensoriamento remoto vai se utilizar de radiação eletromagnética refletida ou emitida, nós podemos passar para o próximo slide, que ele nos fala aqui sobre irradiância, radiância e reflectância, que são conceitos importantíssimos para o sensoriamento remoto. Irradiância é o fluxo de radiação eletromagnética incidente sobre uma superfície por unidade de área. Então vamos voltar aqui para o nosso desenho. O que seria a irradiância aqui no nosso desenho? A irradiância seria essa radiação eletromagnética aqui, né? Aquela que está saindo do Sol e chegando na Terra, né? Irradiância. Bom, e agora a radiância. Radiância é a intensidade de radiação eletromagnética que sai de uma superfície por unidade de área numa determinada direção. Então, irradiância é a que chega e radiância é a que sai, certo? Então, essa radiação aqui que foi refletida, nós podemos entender ela como a radiância, ok? Então, nós podemos dizer que para o sensoriamento remoto está disponível a radiância, certo? A radiância seria a energia que está disponível para o sensoriamento remoto, certo? Então, entendendo aqui que irradiância seria essa energia que chega, né, que incide sobre uma superfície, e radiância, aquela que sai da superfície, nós podemos entender também o conceito de reflectância, certo? Então, reflectância é a razão entre a quantidade de energia radiante que deixa uma unidade de área no terreno, ou seja, radiância, pela quantidade de energia incidente naquela mesma área, irradiância, medida no mesmo instante de tempo, certo? Então, se você dividir tudo aquilo que saiu por tudo aquilo que chegou, você vai ter a quantidade que foi refletida. Então, digamos que tenha chegado 100, mas só saiu 60, né? Então, 60, digamos que os outros 40 foi absorvido, foi transmitido, certo? E aí 60 é o que você está vendo. Então, você teria aqui uma reflectância de 0,6, certo? Porque 60% está sendo refletido. Então, essa reflectância, né? Essa razão aqui que vocês viram. Certo? Então, entendendo esses conceitos agora, nós podemos entender também o que seria o albedo, né? E entender a diferença entre albedo e reflectância. Albedo vem dessa palavra aqui, albus, branco, né? Seria a brancura de um objeto. O albedo é uma medida da capacidade de reflexão de uma superfície, calculado pela razão entre radiação radiada e irradiada. Certo? Então, vocês viram que é um conceito muito parecido entre albedo e reflectância. Então, como é que nós vamos diferenciar esses dois conceitos? Bom, qual que é a diferença entre eles? Ambos se referem à porção de radiação eletromagnética refletida por um objeto em função da quantidade total de REM incidente. Mas a reflectância se refere a um comprimento de onda específico. Deixa eu mudar aqui. A reflectância se refere a um comprimento de onda específico. É uma parte do espectro. Enquanto que o albedo se refere a todo o espectro, ou então a uma porção mais ampla. Ok? Então, essa é a diferença. Quando a gente fala de reflectância, a gente está falando de uma parte específica do espectro. Quando a gente fala de albedo, a gente está falando do espectro como um todo, certo? E aí podemos passar aqui, olha só, que nós temos alguns exemplos. Então, por exemplo, um campo nevado, né? Uma área ali que está toda nevada. Vocês vão concordar comigo que essa área, ela reflete boa parte, né? Então, ela está refletindo a maior parte do espectro eletromagnético como um todo. Aqui nós temos outros exemplos, né? Asfalto, terreno, aqui seara, né? No caso, trigos. Bom, e aí, para entender essa diferença, nós vamos pensar no exemplo da água. Nós sabemos que a água, ela absorve
cerca de 90% da radiação eletromagnética. O que é que significa dizer isso? Quer dizer que ela absorve, quer dizer que isso aqui, então ela tem um baixo albedo, certo? Porque ela está absorvendo muito, então ela reflete muito pouco. Só que isso aqui, vocês percebam, está com o espectro eletromagnético de uma forma geral, de uma forma muito ampla, certo? Mas quando a gente vai falar da reflectância, nós poderíamos dizer que a maior parte daquilo que a água reflete seria no comprimento de onda do visível, né, na parte do azul. Então a gente está falando de uma parte mais específica do espectro eletromagnético, certo? E aí a gente já consegue falar da reflectância, né, fazendo essa diferenciação. Então, só para que vocês entendam essa diferença entre albedo e reflectância, eu acho realmente que o mais importante é vocês lembrarem que os dois são medidas do quanto que os alvos na superfície terrestre refletem, tá bom? Mas também mais importante o conceito de reflectância, tá, pessoal? Parece muito mais. Bom, e aí podemos passar, para a gente terminar aqui o nosso bloco, mais algumas questões. Vamos lá para a questão de número 4. A radiação eletromagnética emitida pelo Sol trafega no espaço sob a forma de um fluxo, cuja intensidade varia com o comprimento de onda. Qual a denominação atribuída à propriedade de um determinado objeto refletir a radiação eletromagnética sobre ele incidente? Bom, pessoal, a propriedade, né, que diz respeito à capacidade, deixa eu achar aqui a palavra, capacidade. Bom, a propriedade de um determinado objeto de refletir a radiação eletromagnética, né? Então, essa propriedade é a reflectância. Nós formos pegar aqui no conceito de reflectância, né? Que ele pega aqui a razão daquilo que chegou com aquilo que saiu, certo? Então, esse conceito seria a reflectância, letra D. Na número 5, nós temos os três principais componentes envolvidos no processo de aquisição de dados de sensoriamento remoto passivo são a fonte de radiação eletromagnética, o sistema sensor e o alvo. O parâmetro que é medido pelo sistema sensor seria a radiância, ok? E aí eu fiz questão de trazer essa questão aqui, por mais que ela seja um pouco antiga, porque às vezes isso aqui pode confundir um pouco, né? Aqui nós estávamos falando da propriedade de refletir, e eu falei para vocês que seria devido a essa reflectância aqui que nós podemos ver ali as imagens do sensoriamento remoto e tudo mais, né? Mas se vocês forem lembrar aqui no nosso desenho, aquilo que o sensor capta é a radiância, certo? A reflectância seria essa propriedade dos objetos. Já a radiância seria a energia que é captada pelo sensor. Então, eu fiz questão de trazer essas duas questões aqui para a gente diferenciar radiância de reflectância. Beleza? Então, podemos ir agora para a última questão de número 6. Vamos lá. Sensoriamento remoto é a ciência e a tecnologia por meio das quais as características espectrais dos objetos de interesse podem ser identificadas, medidas ou analisadas sem haver contato direto. Observe o gráfico a seguir, o qual mostra a reflectância em função do comprimento de onda, em que cada objeto ou material tem uma assinatura única. Depois, leia atentamente as afirmativas, alternativa correta. Beleza. E aí nós temos aqui as afirmativas 1, 2 e 3. E temos essas possibilidades, né? Letras A, B, C e D. Bom, vamos lá. Então, na região do visível, que varia de 0,4 a 0,7 micrômetros, a gente viu isso, ok? As curvas dos alvos apresentados, em sua maioria, encontram-se muito próximas entre si, em contraste com um maior distanciamento entre elas na região do infravermelho, do infravermelho, né? Próximo de 0,7 a 0,9. Bom, então aqui na região do visível, nós temos aqui, né, desde o 0,4 até 0,7. E aí todos esses alvos estão mais ou menos próximos, né? Olha só aqui a vegetação aqui, né? Tudo mais ou menos muito próximo aqui, certo? Enquanto que na parte do infravermelho, esses alvos se distanciaram, né? Então, podemos seguir. Então, tudo certo, né? É exatamente aquilo que estava ali na imagem.
Agora, na segunda afirmativa, nos pontos de interseção entre as curvas, os quais ocorrem com alguma frequência em pontos específicos do espectro, disse que os alvos apresentam a mesma reflectância, ou seja, eles assumem uma mesma aparência quando observados mediante alguma técnica de sensoriamento remoto. Pessoal, vamos lá. Comentei com vocês que a reflectância está ligada a uma parte mais específica do espectro, né? Então, é exatamente o que essa questão está trazendo. Quando nós temos aqui alvos que estão se tocando aqui, estão com essa interseção, quer dizer que nessa parte do espectro eles refletem a mesma quantidade de energia. Então, é exatamente isso. Se eles refletem a mesma quantidade de energia nessas partes do espectro, se nós olharmos só para essa parte do espectro, nós não conseguimos diferenciar eles. E é exatamente o que a segunda afirmativa fala para a gente. Né? Que se nós olharmos para essa parte onde eles coincidem, é porque acontece a mesma reflectância, nós não vamos conseguir distingui-los. Então, perfeitamente o que está na segunda afirmativa. Na terceira, nós temos: essas curvas de reflectância são curvas precisas que ilustram exatamente como os alvos apresentados refletem a radiação eletromagnética entre eles. Pessoal, isso aqui não, tá? Porque se você for pensar a drama, por exemplo, ela é muito variável, o jeito da drama. Tem dia que ela vai estar mais verde, tem outro momento do ano que ela já vai estar mais escura. Então ela não tem a mesma reflectância durante o ano todo, então é muito variável, certo? A mesma coisa a água. Uma água mais limpa tem uma reflectância diferente de uma água mais turva. Então não dá para dizer que essas curvas ilustram exatamente como os alvos apresentados refletem a radiação eletromagnética. Então fica errada a última afirmativa. Com isso, nosso gabarito é a letra C, apenas as afirmativas 1 e 2. Certo, pessoal? Então terminamos esse bloco. Trago aqui o gabarito, como eu sempre deixo para vocês. Quero agradecer aí a quem esteve presente aqui nesse momento. E vamos ficando por aqui. Ainda temos muitos outros blocos sobre sensoriamento remoto. Vamos tratar de muitas outras coisas. Então, até mais.